Você sabia que o simples hábito de contar os movimentos do seu bebê dentro do útero da mãe pode salvar uma vida? Pois é um procedimento simples, um procedimento que deve fazer parte do protocolo, da rotina de um pré-natal e que infelizmente a gente não percebe que isso aconteça com frequência. A gente vem através do canal do YouTube informar as nossas gestantes que o hábito e a rotina que elas podem criar de contar o número de movimentos do seu bebê dentro do útero a partir da 28ª semana pode sim ser um dado importante para dizer se o nenê corre risco ou não de chegar até o fim dessa gravidez com saúde. Esta prática já foi cientificamente provada, já existem trabalhos publicados, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Esta prática ela é um hábito, uma rotina e faz parte do protocolo de ações dos serviços mais importantes de pré-natal. Então, a gente para dar essa informação para vocês e divulgar este procedimento tão simples, né? Gostaríamos de relembrar algumas coisinhas importantes para a gestante. Em primeiro lugar, as gestantes, quando descobrem que estão grávidas, elas devem se comprometer com essa gravidez. O que significa isso? Se comprometer com a gravidez é prestar mais atenção no seu corpo, prestar atenção no desenvolvimento, né, de cada semana do seu bebê. E hoje ela pode fazer isso, que existem recursos na mídia, né, disponíveis para que ela possa tirar todas as suas dúvidas e dar ideias e dar informações ao seu médico, à sua enfermeira obstetra, daquilo que se passa com ela e com o seu bebê. Eu tenho muita fé em Deus e acredito que não exista nada mais perfeito, nem um aparelho, nem um ultrassom de 4D, imagens fantásticas, pode substituir a interação, a integração entre a mãe e o bebê, o corpo da mãe que acolhe aquele nascimento, aquela criança que ela está gestando e que está crescendo dentro do seu corpo. É importante, então, que a mãe saiba que o bebê, a partir da 28ª semana, ele já tem um ritmo de vida ali dentro, que ele também tem a sua horinha de sono, ele boceja, ele às vezes tem soluço, enfim, ele tem movimentos que a mãe pode notar que estão acontecendo com o bebê. Então criou-se um padrão de vitalidade do bebê, considerado um ótimo padrão de vitalidade, aquele bebê que produz 10 movimentos no prazo de 2 horas. Ou seja, se durante 2 horas a mãe tiver esse tempo para ela ficar observando, né, quietinha, sentada confortavelmente numa cadeira, ou mesmo deitada em decúbito lateral esquerdo, que é o decúbito ideal para uma gestante, até para ela oxigenar melhor a ela mesma e ao bebê, essa posição faz com que a mãe, essas posições confortáveis fazem com que a mãe possa ter uma calma suficiente para contar esses movimentos. Seja cronometrando pelo celular, através de um cronômetro mesmo, de um relógio comum, contando as horas, ela pode contar quantos movimentos esse bebê produz nesse prazo maior de 2 horas. Até 2 horas, ele deve produzir 10 movimentos, seja chute, seja um cutucão, seja mexer com a cabeça, ou qualquer movimento que ele faça, ela vai perceber e vai contar como sendo um movimento. O padrão de vitalidade é esse, 10 movimentos em 2 horas. É importante isso? Sim. De vez em quando, não.
Se ela puder fazer isso todo dia, ela vai aprender a conhecer melhor o padrão de desenvolvimento do seu filho, o padrão de comportamento dele. Desta forma, sendo consciente disso, ela vai ter uma comunicação maior com esse bebê. Ela vai perceber quando ele está bem e se ele não estiver bem. Qual é a primeira pessoa que vai perceber? É a mãe. Se ela tem já o hábito de contar os movimentos do filho dentro da sua barriga, ela vai perceber o dia que ele não está igual, que ele está com um padrão completamente diferente. Então, às vezes a paciente chega para mim, doutora, olha, em meia hora o meu filho já se mexeu 10 vezes ou mais. Em uma hora ele se mexeu 10 vezes. Aí vai chegar um dia que ela pode chegar para mim e falar, doutora, olha, hoje eu esperei 2 horas, ele mexeu apenas 5 vezes. Isso não é o habitual do meu bebê, que eu faço. Então aí cabe ao médico, à enfermeira obstetra, aquele que está seguindo no pré-natal, fazer a opção pelo exame mais correto para tirar dúvida daquele bebê, se ele está bem ou não, e daquela mãe para ela ter uma tranquilidade. Esta atitude, este dado, esta forma de observar o seu próprio corpo de uma mãe tem salvo muitas vidas. Muitas vezes a gestante chega no serviço e fala para o médico, olha, o comportamento do meu bebê mudou e eu estou sentindo que ele está modificado, ele está acelerado demais, ou está acontecendo alguma coisa que ele está lento demais. E o médico, então, ou aquele que está atendendo, o técnico em saúde que está atendendo aquela gestante, ele vai fazer a opção de examiná-la adequadamente ou pedir algum exame para que possa auxiliá-lo nesse diagnóstico de se o bebê está ou não correndo algum tipo de risco. O fato, então, dessa mãe se comprometer com essa gravidez, se comprometer com o bebê, se relacionar intimamente com o seu bebê, contar os movimentos que ele faz nesse prazo tão curto, tão facinho dela fazer, não é? Isso pode muito bem salvar uma vida. A gente aproveita para lembrar que o melhor momento para você contar os movimentos do seu filho é após as suas refeições, porque a gente sabe que após uma refeição o açúcar no sangue ele aumenta a concentração, e aumentando a concentração de açúcar no sangue da mãe, automaticamente o aporte de glicose no sangue do bebê é maior, e toda a glicose estimula o bebê a ficar mais ativo, a ter mais movimentos, a se movimentar mais. Isso é um dado importante. Após as refeições, nem sempre você vai poder tirar aquela sonequinha, porque você está com aquele soninho, mas o seu bebê está bem ativo, porque está recebendo mais glicose naquele momento. É um momento ótimo para você contar os movimentos do seu filho, nesse prazo que nós colocamos de 2 horas. Outra coisa importante que a mãe deve saber é que o bebê dorme também. Ele tem um minutinho do sono dele. E muitas vezes o teu horário para fazer essa observação dos movimentos vai coincidir com que o bebê esteja mais lento um pouquinho. Para você tirar a dúvida se ele está ou não dormindo, é fácil. Você levanta do seu conforto, toma um copo d'água gelado de preferência, que a queda da temperatura no meio ambiente perto de onde o bebê está vai despertá-lo, inclusive o barulho de você tomar essa água, vai despertar o bebê, massagear seu abdômen, sua barriga, massageando um pouquinho o bebê, conversando com ele, tentando acordá-lo, movimentando um pouquinho, ele vai acordar também. Então, se você perceber que o bebê está
uma consulta em horário extra para que você tire as suas dúvidas e a gente possa perceber que o seu nenê está em segurança, tá bom? Eu achei interessante a gente conversar sobre isso, porque o nome desse filme, na hora do título eu pensei, o chute pode salvar uma vida. Então, é por aí, contar os chutes do teu bebê pode salvar a vida do seu bebê e pode trazer muita alegria para você. Um beijo, até o próximo comentário.